Bom, boa tarde, então, a todos. A gente vai trabalhar hoje aqui a parte de difusão de calor unidimensional em regime transiente. Bom, nesse capítulo agora, né, a gente vai abordar uma equação com uma característica um pouco diferente do capítulo 2, né, que é o fato agora da equação, né, de difusão de calor, ela ter um aspecto ali referente ao tipo, né, de equação do como sendo parabólica, né? Então, no caso do capítulo 2, a equação da difusão de calor, né, unidimensional, ela tinha uma característica ali, né, de ser uma equação do tipo elíptica. Bom, o que essas equações, né, para elíptica e parabólica, né, tem de diferente? Bom, basicamente vai ser o seguinte aspecto, né? Então, no caso da difusão de calor, né, em regime permanente, se a gente acaba inserindo qualquer modificação ali relacionada ao, é, ao campo ali, né, de propriedades, no caso ali seria o campo de temperaturas, né, ele vai acabar se expandindo, né, de forma igual para todas as direções, né? Então, qualquer alteração, né, por pequena que seja, ali dentro do domínio, ele vai se espalhar para o domínio inteiro, né? Quando a gente pensa aqui, né, numa equação do tipo parabólica, no caso aqui, né, ela também vai ser uma difusão de calor, mas agora em regime transiente, né, o que a gente vai observar? Bom, a gente pode inserir alguma modificação, né, alguma perturbação ali dentro do domínio, mas a gente vai notar o seguinte: como agora vai ser um regime, né, chamado aqui de transiente, a qualquer modificação que seja feita, ela vai se espalhar ali pelo domínio, mas pensando assim, né, em uma direção. Como isso, né? Na verdade, a gente pode pensar aí com relação ao tempo, né? Qualquer modificação que eu faça aí dentro do domínio, ele não vai afetar o passado. Ele só vai afetar aquilo que ocorre no futuro, né? Então, característica aqui de uma equação do tipo parabólica é que ele vai, né? Qualquer modificação que a gente faça, ele vai se espalhando, né, para todo o campo, para todo o domínio, mas apenas a partir de um certo ponto. No caso aqui, né, se a gente faz uma modificação agora, insere uma perturbação, ela vai se espalhar, né, só que ela se espalha para o futuro, não afeta aquilo que ocorreu no passado, né? Então é isso que a gente vai ter aqui nesse regime transiente agora, né? Bom, quais são os pontos, né, principais desse capítulo, que é o capítulo 4? A gente vai trabalhar aqui com malhas, né, uniformes, só que pensando nessas malhas uniformes, né, em separado para o espaço e para o tempo, né? Logicamente não existe um ponto aí, né, para que a gente tivesse uma malha completamente uniforme. A gente vai considerar, né, no espaço como sendo uma malha uniforme e o nosso problema ele vai marchando, né, caminhando com um certo passo de tempo. Esse passo de tempo, né, então vai ter um valor constante. Bom, um outro ponto importante para a gente, vamos considerar que as propriedades aí, né, e parâmetros físicos, eles sejam mantidos também constantes, né? Então, a gente não vai ter alteração aí das propriedades físicas, né? Então, aparece aqui um alfa, esse alfa, né? Ele indica o quê? É uma propriedade aí do material, que é chamada de difusividade térmica, né? Esse alfa, então, ele incorpora, na verdade, outras três propriedades, né? Que são o kappa, que é o calor específico, né? Aí o CP é o calor específico, né? O kappa é
a condutividade térmica, e o ρ, que é a massa específica, né? Então, esse alfa que aparece, né, aqui, como propriedade, né, termofísica, ele engloba os outros três, né? E o Q com ponto, que é a taxa de geração de calor, né? Então, aqui na nomenclatura, né, quando a gente pensa em transferência de calor, Q com ponto, ele é uma taxa, né, de geração de calor por unidade de volume, né? Se a gente pensar aí normalmente, né, em termos matemáticos, alguma propriedade com ponto ele seria uma derivada, né, temporal. No nosso caso aqui não, ele é esse Q com ponto ele é uma propriedade por unidade de volume, né? Vamos trabalhar aqui com coordenadas cartesianas, né? Então, nosso caso aqui vão ser coordenadas cartesianas com condições de contorno, né? De primeira espécie, condições de contorno de Dirichlet, né? Vamos considerar, então, algumas variáveis de interesse, que vão ser, então, a temperatura, né? Então, como é um problema de difusão de calor, a temperatura, né, é a variável primária, né? E essa temperatura, então, ela vai ser avaliada com relação tanto à posição, né, no espaço, quanto o instante de tempo, né, considerado. Bom, a gente vai ter aqui, né, nesse capítulo 4, algumas formulações, né, aí para fazer a discretização no tempo. No espaço, a gente viu como, né, era feito no capítulo 2. Então, a gente vai ter que trabalhar um pouco com o tempo agora, né? E essa forma, né, de trabalhar com a formulação no tempo vai ser baseada aqui num parâmetro que a gente vai chamar de θ. Esse parâmetro θ, na verdade, ele vai permitir, né? Ele vai ser um parâmetro aí que vai permitir, na realidade, que a gente faça uma formulação geral, né? Então, esse θ ele vai variar entre 0 e 1, né? Podendo, né, admitindo esses valores extremos. E dependendo do valor de θ que é utilizado, então a gente vai ter uma formulação aí diferente, né? Então, vamos ver como esse parâmetro θ aqui vai funcionar. E, bom, logicamente, como a gente vai estar trabalhando aqui com o instante de tempo, né? A gente vai precisar, além das condições de contorno, alguma condição inicial, né? Então, ele é um problema dependente do tempo, há necessidade dessa condição inicial. Bom, modelo matemático, né? Então, o modelo matemático, a gente vai partir da equação geral, né, da difusão de calor. Essa equação geral, né, ela é uma equação tridimensional, né, em regime transiente. Então, ela é essa equação 4.1. Então, ela tem essas derivadas parciais, né? Nota-se aí, né, que a gente tem o kappa ali, que é a condutividade térmica, né, dentro aí das derivadas. Tem ali um termo fonte, que é o Q com ponto, né, e tem duas propriedades, o ρ e o Cp, multiplicando o termo temporal, né. Então, essa seria a equação na forma mais geral possível. Mas, a gente vai, a partir dessa equação 4.1, então, propor algumas simplificações, né? Primeira simplificação, modelo unidimensional. Então, as derivadas ali em relação a y e em relação a z vão ser desconsideradas, né? Então, tenho dois termos aí a menos, né, nessa equação. Vamos considerar que as propriedades, né, sejam constantes. O que isso significa, né? Então, aparece lá o kappa dentro da derivada, né, em relação a x. Esse kappa ele pode ser retirado da derivada. Então, ficaria com kappa, derivada segunda, né, de t com relação a x. Então, kappa é um valor constante, assim como, né, CP também são constantes, né? Área de seção transversal constante na direção x. Essa área, né,
de seção transversal também vai ser considerada aí constante, né? Ela vai aparecer daí na hora de avaliar alguns parâmetros, né? Em especial parâmetros secundários, né? Na hora de fazer a integração. E com isso, então, né, a gente vai ter uma certa equação, né? A equação 4.2, o kappa ainda aparece lá dentro, né, da derivada, mas ele poderia ser retirado, né, por ser um valor, né, constante. Bom, condições de contorno, vamos considerar, né, condições de contorno de Dirichlet, né? Então, essas condições de contorno vão ser constantes no tempo. Então, são dadas pela equação 4,13 e 4,4. Então, a gente tem, né, a temperatura na extremidade zero, né? Então, na extremidade que seria a extremidade esquerda aqui do domínio, né? Para qualquer instante de tempo, ela é uma temperatura TA. E a temperatura na outra extremidade do domínio, né? Para qualquer instante de tempo, ela é uma temperatura conhecida TB. Condição inicial. Bom, essa condição inicial, né? Então, eu vou ter uma distribuição inicial de temperaturas, né? Então, a temperatura no instante zero, né? Ela é uma distribuição em função da posição, né? É uma função da coordenada espacial apenas. Aqui, uma observação, né? Que as condições de contorno para alguns tipos de problema, elas podem não ser, né, não, elas podem apresentar, né, valores que não sejam constantes, né, ao longo do tempo. Elas podem ser uma função dependente aí do instante de tempo, né? Por exemplo, em problemas que envolvam aí radiação solar, né? Então, esse seria um caso em que a gente considera que as condições de contorno são condições, né, que vão variando aí com o tempo. Logicamente, né, porque se a gente pensa aí num problema que envolva, né, radiação solar, a temperatura, né, aí ao longo do dia ela vai variando, né? Então, seria o caso aí de uma temperatura variando, né, ao longo do tempo. Mas nesse problema que a gente vai abordar, né, vamos considerar que essa temperatura seja constante. Bom, então a equação 4.2 ela apresenta aí, né, como propriedades, né, variáveis aí, a temperatura, que ela é avaliada ou em graus Celsius, né, ou na escala absoluta que são Kelvin, né, que é a Kelvin. A condutividade térmica, né, do meio, ela é dada aí dentro, né, do Sistema Internacional de Unidades, sendo watt por metro Kelvin. Massa específica do meio, né, é quilograma por metro cúbico. Calor específico, joule por quilograma Kelvin. Coordenada espacial, né, em metro, atemporal em segundo. Área de seção transversal 1 metro quadrado e taxa de geração volumétrica, watt por metro cúbico. Então, seria, né, algo semelhante ao que aparece nessa figura 4.1. Né? Eu tenho aí uma parede plana, né, em que eu conheço a temperatura em uma extremidade, conheço a temperatura na outra, eu tenho as propriedades aqui, né, constantes. E essa parede aqui, né, ela tem, então, uma distribuição inicial de temperaturas, que depende apenas da posição, né? Então, x igual a zero aqui, x igual a L a outra extremidade. Bom, quais são as variáveis de interesse, né? A variável inicial e a distribuição de temperaturas, né? Então, é a variável primária que a gente tem aí. Uma outra variável de interesse, né? Por exemplo, é a temperatura média a cada instante de tempo. Bom, para avaliar então a temperatura média a cada instante de tempo, né? O que eu vou fazer? Eu integro a equação, né, ao longo de todo o comprimento do domínio, né, para aquele instante de tempo. Então,
eu tenho essa temperatura média, né? Divido aqui pelo comprimento, tenho essa temperatura média. Bom, vamos ver como fazer a discretização então, né? A discretização, ela vai ser baseada na formulação que a gente chama aí de formulação geral, que é a formulação θ. Né? Então, vamos ver como praticar, trabalhar com essa formulação θ. É malha, né? Então, qual a malha que está sendo empregada? A malha, no nosso caso, é uma malha uniforme, né? Então, inicialmente, vamos considerar no espaço, né, essa malha como sendo uniforme. Sendo uniforme, né? Então, o que que a gente tem? Para o volume P, né? Comprimento desde da face Wzinho até a face Ezinho, né? É um comprimento ΔX, e esse comprimento ele acaba sendo replicado para os demais volumes, né? Então, para o volume W, comprimento total, né, desse volume W é ΔX, o comprimento total do volume E é ΔX, e a distância entre os nós, né, W até P também é ΔX, P até E também é ΔX, né? Então, a gente nota que esse ΔX é um valor constante aí, né? Uma malha uniforme unidimensional. Então, o que vamos fazer? Pegar a equação, né, 4.2, que modela esse fenômeno, e integrar, né, aí para o espaço e também para o tempo. Então, eu tenho que integrar, né, do instante de tempo anterior, que vamos chamar, né, de t menos ΔT, até o instante de tempo atual, que é t. Né? Então, é isso que é apresentado na equação 4.7. A gente pega a equação e integra, né, aí no espaço, então em x, y e z, né? X é de xw até xe, né? Y e z, a princípio, né? Eles vão nos fornecer um ΔY e um ΔZ, que dão aquela área de seção transversal, né? E no tempo, né? Então, do instante anterior até o instante atual. Então, para facilitar, né, essa análise, vamos separar os termos ali da equação 4.7. Então, vamos trabalhar inicialmente com a parte espacial, né, integrais em x, y, z, e depois a integral temporal. Integral, né, espacial. Então, o termo, né, que aparece aqui à direita, né, ele é replicado aqui, né, na integral espacial. Então, tem integral de xw até xe, né, integral em y e integral em z, do que? Derivada parcial em relação a x de k dt dx mais um q com ponto. Bom, isso aqui a gente já fez, né, no capítulo 2, essa integral. Então, o que que ela dava, né? Bom, isso aqui é o que está sendo derivado, k dt dx, né? Ele está sendo integrado agora, né, em x. Então, ao integrar isso aqui, eu tenho, né, como resultado o que está entre parênteses. Então, é k, kappa, né, dt dx na face leste menos kappa dt dx na face oeste, né? Então, ao integrar em x, isso aqui nos fornece, né, essa diferença. E o termo fonte, né, a gente vai fazer da mesma forma que foi feita no capítulo 2. Vamos avaliar esse termo fonte no centro do volume e considerar, né, que esse valor, né, do termo fonte ele é constante para todo o volume, né, naquele instante de tempo ali considerado. Então, eu vou ter o termo fonte avaliado no centro, então, Q com ponto, né, P, multiplicado, então, por aquele volume, né? Então, vou multiplicar por xe menos xw, que me fornece esse ΔX, né? Ao integrar em y e em z, né, ele vai aparecer um ΔY e um ΔZ. Então, eu tenho esse termo aqui. Bom, considerando agora, né, que
A condutividade, né, ela é constante, assim como o termo fonte, né, aqui esse termo de geração, né, e que ΔY multiplicado por ΔZ nos forneçam aí, né, a área de seção transversal, eu posso escrever essa expressão aqui agora dessa forma, né? Então, o kappa ele pode ser retirado, né? Então, fico com kappa multiplicado ΔY ΔZ é uma área. Eu fico, então, derivada dt dx na face leste menos dt dx na face oeste. Aqui, né? Ao invés de trabalhar com um Q com ponto avaliado no centro do volume, né? Como ele é um valor constante, então eu não preciso desse índice aqui, índice P, né? Então posso deixar esse índice P de lado. Então aqui vai dar ΔX, ΔY, ΔZ me fornece A também. Bom, o que eu tenho que fazer na sequência? Aparecem as derivadas, né, nas faces, eu vou ter que utilizar uma formulação, uma aproximação para essas derivadas. Então, vou trabalhar agora, né, com derivada da temperatura com relação a x na face leste, derivada da temperatura com relação a x na face oeste. Como é que eu faço isso? Eu vou, então, né, utilizar uma interpolação linear. Bom, tenho propriedade na face, né? Está sendo avaliada na face. Então, vamos voltar ali na figura. Derivada aqui, né? Nessas duas faces, né? A face oeste e na face leste. Bom, a gente vai estar resolvendo, né? A temperatura onde? Ela não é exatamente resolvida na face, mas sim nos nós. Então, aqui na face leste, né? O que eu vou fazer? Eu vou utilizar, né? Uma aproximação, uma interpolação linear, né? Utilizando esse nó leste e esse nó P, né? Para que eu obtenha a propriedade aqui na face leste. A mesma coisa, né? Eu vou fazer para essa face oeste. Eu vou fazer uma interpolação linear em que eu, então, vou utilizar o nó P e o nó W. Então, a derivada, né? Ela vai ser aproximada da seguinte forma. Então, a derivada dt dx na face leste vai ficar temperatura, né, no nó leste menos a temperatura no nó P dividido pela distância que é ΔX. Essa derivada dt dx na face oeste é temperatura no nó P menos a temperatura no nó W dividido pela diferença, né, entre as coordenadas dos dois pontos, que é ΔX. Então, as derivadas, né, aí elas foram aproximadas por interpolações aí lineares, né, que são essas interpolações do tipo CDS2, diferenças centrais. Então, agora, eu posso manipular, né, aqui, então posso deixar, né, esse ΔX em evidência, eu fico, então, com essa expressão aqui, né, que a integral aí, né, essa integral, né, espacial, ela vai ser dada por kappa vezes A dividido por ΔX, que multiplica TW mais TE menos 2TP, né? Mais Q com ponto ΔXA. Então, isso aí é o que aparece do lado direito da equação. Do lado esquerdo, né? O que vai acontecer? Bom, do lado esquerdo, né? Ele aparece ρ, CP derivada da temperatura com o tempo. Isso aqui vai ser integrado em relação a x, y e z também. Ao fazer essa integração, então, eu fico com a massa específica ρ avaliada no centro do volume, calor específico, né, avaliado no centro do volume, e a derivada, né, derivada da temperatura com o tempo avaliado no centro do volume. Aí,
né? Isso aí multiplicado por xm menos xw, que dá um ΔX. Aí, em y e z, fornece ΔY, ΔZ. Bom, nesse caso aqui também, né, as propriedades aí são constantes. Então, ρ é constante, Cp é constante, né? A gente essa hipótese ali ao início, né, da nossa formulação. Então, vamos considerar que elas sejam constantes aí. ΔY e ΔZ multiplicados, eles fornecem, né, a área de seção transversal. Então, a gente considera também aí a área de seção transversal, né? Então, nesse caso, eu fico com ρ, Cp, né, ΔX, A, e essa derivada aqui, né? Derivada de t com relação ao tempo, né, avaliado no centro do volume. Então, com isso, né, eu tenho todas as integrais, né, avaliadas aí no espaço, né, os termos aí avaliados, né, com relação à integração espacial. Falta agora o quê? Eu avaliar a integração temporal, né? Então é isso que a gente vai fazer nesse. Eu vou pegar, né, e avaliar a integração temporal, né, para os dois termos, né? Para esse termo agora, né, o 4.9, que a gente acabou de ver, e aquele termo que era o 4.8, né, o anterior. Então, vamos fazer a integral temporal. Temporal vai ser da onde, né? Do instante de tempo anterior, que é o t menos ΔT, até o instante de tempo atual, que é o t. Então, eu faço isso, né, para esse termo. Rho, Cp, ΔXA, derivada, né, t com relação ao tempo, avaliado no centro do volume. Bom, ao fazer isso, né, para essa, né, integral temporal, esse termo aqui, o que vai acontecer? Bom, eu estou integrando no tempo, né, algo que está sendo derivado com relação ao tempo. Então, ele vai nos fornecer ρCp, né, ΔXA, e a temperatura, né, agora vai ser avaliada no tempo atual, T, né, menos a temperatura avaliada no tempo anterior, que é T menos ΔT. Para simplificar a nossa anotação, né, ao invés de carregar, né, um T e um T menos ΔT, aquilo que seria no tempo atual, eu vou colocar, né, sem índice nenhum. Aquilo que se refere ao tempo anterior, que seria o T menos ΔT, eu vou utilizar esse índice aqui, que é o índice zero. Né? Então, isso aqui para reduzir aí, né, a nossa nomenclatura. Então, TP aqui, né, se refere à temperatura no volume P avaliada no instante atual, né, que é o instante que deve ser determinado. E o TP, né, avaliado ali no instante anterior, ele vai ganhar esse índice aqui, que é o índice zero. Então, é a temperatura, né, no volume P avaliado no instante de tempo anterior, que é uma solução conhecida, né? Ou, no caso extremo, seria a temperatura inicial, né? Bom, então isso aí relacionado ao termo, né, em que aparece a derivada temporal. Agora eu tenho que fazer isso também para outro, né, para o outro termo, que provém, né, ali do lado direito da igualdade. Então, vou integrar, né, de t menos ΔT até o instante atual, né, que é o t, aquele outro termo, que é kA dividido por ΔX, que multiplica agora, né, TW mais T menos 2TP, mais o termo fonte ali, que é ponto, ΔXA. Isso aí vai ser integrado, né, num tempo. Bom, o que vai acontecer agora, né? Bom, eu vou avaliar as propriedades, né, do tempo do instante anterior até o instante atual. Então, essa diferença, né, T menos ΔT, ele nos fornece, né, um intervalo de tempo ΔT. E as demais propriedades? Bom, Q com ponto é constante, ΔX é constante, a área de seção transversal é constante, né?
Kappa é constante. Então, todos esses termos não vão ser, né, modificados. E esses termos aqui de temperatura, né? Esses termos de temperatura, né, que vem a seguinte questão. Em qual instante de tempo essas temperaturas estão sendo avaliadas, né? Então, a gente pode considerar o seguinte. Essas temperaturas, né, a TW, T e TP, elas podem ser avaliadas em qualquer instante de tempo entre um instante, né, anterior, então ele pode estar, né, relacionado ao instante T menos ΔT, e eles podem, né, estar avaliados aí o instante atual, que é o instante T, ou qualquer instante intermediário. Então, vamos utilizar aqui, né, essa formulação, que é a chamada formulação θ. Por quê? Porque as temperaturas, né, em W, em E e em P, elas podem estar em qualquer, né, instante aí, entre o instante anterior e o instante atual, né? Então, essa formulação θ nos permite que, a princípio, né, dependendo do valor de θ selecionado, a gente tenha a temperatura em qualquer instante de tempo aí do intervalo, né? Então, a formulação θ aparece aqui, né? Tp índice θ, né? É o quê? Tp anterior, Tp0, mais θ, que multiplica Tp menos Tp0. Bom, como é que a gente avalia isso, né? Então, θ, né? Ele vai variar entre 0 e 1. Se ele vale 0, o que acontece? A temperatura, né? Ali naquele ponto, ela está sendo avaliada no instante de tempo anterior, né? Que é o próprio Tp0. Se o θ for 1, né? O que vai acontecer aqui? Eu estou multiplicando, né? Tp 0 mais 1 que multiplica Tp menos Tp0. Então, fico com Tp menos Tp, né? Aqui, Tp0 menos Tp0. Então, eles se anulam e eu fico com a temperatura avaliada somente no instante atual, né? Se ele tiver qualquer valor entre 0 e 1, então é uma mistura entre a temperatura no instante de tempo atual e a temperatura no instante de tempo anterior, né? Por isso que essa formulação acaba sendo uma formulação bastante interessante, né? Porque ela nos permite avaliar, né, a temperatura em qualquer aí, instante de tempo. E daí a gente vai ter algumas nomenclaturas, né, aí relacionadas aos valores, né, de θ. Então, se o θ for considerado, né, como sendo igual a zero, a gente tem aí a formulação chamada de explícita, né? Por quê? Porque daí as propriedades, que no caso aqui para a gente vai ser a temperatura, né? Ela vai depender apenas de propriedades conhecidas. No caso aí, né? A temperatura no instante de tempo anterior. Se a gente considerar, né, qualquer valor entre 0 e 1, então a gente chama aí de formulação implícita. E no caso, né, do θ valer 1, a gente tem a chamada formulação totalmente implícita, né? Então, seria algo da seguinte forma, né? A gente pode interpretar a partir dessa figura aqui, né? Em que daí, né? Eu tenho uma linha aqui seria, né, um instante de tempo anterior, a linha seguinte um instante de tempo atual. E como, né, os pontos, né, e as temperaturas vão influenciar o nosso volume P aqui. Se a gente tem uma formulação, né, explícita, né, θ igual a zero, para eu avaliar essa temperatura no ponto P, eu vou utilizar propriedades apenas, né, de instantes já conhecidos. Então,
o ponto P ele vai depender de quem? Do ponto P, do ponto W e do ponto E, né? Todos eles do instante anterior. Se eu utilizar, né, uma formulação totalmente implícita, o que vai acontecer? Bom, para avaliar esse ponto P, eu vou ter a dependência do ponto W, o vizinho, e do ponto E, o vizinho, né, no instante atual, e do ponto P no instante anterior. Se a formulação for uma formulação, né, intermediária, uma formulação implícita, né, que a gente chama, então o ponto P ele vai depender, né, de quem? Do instante anterior, do ponto P, W e E do instante atual também, né? Então, essa formulação θ ela é uma formulação geral aí que nos permite, então, trabalhar com qualquer, né, instante de tempo dentro aí desse intervalo, né, de t menos ΔT até t. Bom, existe um ponto aqui, né, de formulação implícita, né, que recebe um nome especial, quando θ é igual a meio. Esse θ igual a meio, né, ele corresponde, então, ao que a gente chama aí de formulação Crank-Nicolson. Essa formulação Crank-Nicolson, ela é uma formulação, né, interessante, por quê? Porque ela nos fornece uma segunda ordem de acurácia com relação ao tempo. Algo que as formulações implícita, né, e totalmente implícita, e outras formulações ali, né, para outros valores de θ, elas não nos permitem, né? Então, ela é ele é o único valor, né, de θ para o qual a gente tem, então, uma formulação de segunda ordem. Qualquer outro valor de θ, ela nos fornece, né, uma formulação de primeira ordem com relação ao tempo. Bom, utilizando essa formulação, né, então, essa formulação θ, como é que vamos ficar, né? Então, a gente nota o seguinte, aqui apareceu, né, TW, T e TP, né, todos eles no instante de tempo, né, a ser definido pela formulação θ, e basicamente, né, o T, TW, né, e o TP, eles vão ser considerados a partir dessa expressão aqui, né, TP θ igual a TP, né, anterior, TP0, mais θ, TP menos TP0. Então, eu vou repetir, né, isso aqui para W e para E também. Então, fazendo isso, né, a gente chega nessa expressão aqui, né? Então, esse TE0 mais θ, TE menos TE0, isso aqui seria o quê? O TE θ. TW0 mais θ, TW menos TW0, né? Isso aqui é o nosso TW θ. E aqui, né? Isso aqui nos fornece aqueles 2 TP θ, né? Então, aqui eu tenho a formulação, né, geral. Bom, dessa expressão, né, a 4.14, o que a gente tem? Todo aquilo que aparece com índice zero, né, ele é conhecido do instante anterior. Então, é uma propriedade conhecida ali, né? Temperatura, né, do ponto, né, principal, em que a gente está fazendo a integração, né, que é o ponto P, temperatura no vizinho, né, à direita, que é o ponto leste, e a temperatura, né, do vizinho, ponto oeste. Então, essas temperaturas que têm um índice zero, né, elas são conhecidas do instante anterior. Ou, né, no caso, o limite, ela é conhecida da condição inicial, né? As demais propriedades, né, o que não tem índice, então TP, TE e TW, né, elas são variáveis que estão sendo avaliadas no instante atual, né? E eu tenho daí um termo aqui, né, que é um termo fonte. Então, o que vamos fazer? Vamos reescrever essa equação 4.14 agora na forma geral.
né? APTP é igual a WTW mais AETE mais um BP. Então, tudo que tem P, né? Então, são esses termos aqui. Eles vão cair, né? Nesse coeficiente principal. O que tem W, TW, né? Então, esse termo aqui, ele vai cair nesse coeficiente aqui. O que tem E, né? Então, isso aqui, ele vai recair nesse coeficiente aqui. E o resto, né? Então, tanto o termo, né, fonte aqui, quanto aquilo que é relacionado à temperatura no instante anterior, vai cair no termo fonte. Então, fazendo isso, a gente tem essas expressões aqui, né? Então, o AE vai ser igual ao AW, então vão ser iguais a θ, que multiplica, né? Kappa A delta T sobre delta X. O AP é AW mais AE mais um ρ CP delta X vezes a área de seção transversal. E o termo fonte, né? Ele vai estar associado a um termo que multiplica, né? O TP0 mais um termo que multiplica, né? Os vizinhos TW e TE no instante anterior. E aquele termo fonte ali de geração, Q com ponto delta X a delta T. Bom, esse termo, né, que multiplica o TP0, né, ele é esse aqui, ρ CP delta XA. Aqui, daí tem um termo, né, que depende aí do valor de θ, né, que for colocado, né, que for considerado. E o termo aqui também, né, que multiplica TW e TE, né, eles estão aqui na forma geral. A gente nota o seguinte também, né? Dependendo do valor, né, que for atribuído a θ, né, alguns desses termos vão desaparecer. Então, por exemplo, se eu usar θ igual a 1, né, vai desaparecer a dependência aqui, né, de W e de E no instante anterior, né? Então, o ponto P, né, anterior sempre vai estar presente. Por quê? Porque eu tenho aqui um termo que não depende do θ, né? Que é basicamente a seguinte situação, né? Quando eu considero a formulação totalmente implícita, né? Eu vou ter o ponto P aqui, atual, dependendo do W e do E, né? Também atuais, e do P anterior. Não há dependência, né? Do W e do E, né? Anteriores. E é isso que aparece aqui. Uma observação, né? Que isso aqui é válido para os volumes internos, né? A gente considerou para essa formulação que existam, né, os vizinhos tanto a leste quanto a oeste, né? Então essa formulação é válida para volumes internos. Alguma dúvida aqui por enquanto? Professor, Oi. o senhor volta um pouco na outra página, fazendo favor? Esse é primeira e segunda derivadas do B ali, professor? Ele não é derivada, esse B aqui. Essa linha e duas linhas apenas para nomenclatura aqui. Poderia colocar um índice 1, índice 2 aqui. Ah, tá. Beleza. Ele não, essas linhas aqui eles não indicam derivadas, na verdade. Tudo bem. Uhum. Mais alguma dúvida? Professor, Oi. na integral lá, quando eu vou integrar, né, fazer a integral, eu posso integrar em relação à temperatura antes e daí integrar em relação a x, y, z ou não? Em relação ao tempo? É. Bom, normalmente é mais fácil integrar antes com relação ao espaço e depois o tempo.
que em geral a gente coloca o tempo por último para fazer as aproximações. Tá ok. Mais alguma dúvida? Bom, vamos ver então o que acontece, né, para os contornos. Então, os contornos, na realidade, eles vão ser, né, bastante semelhantes, né, ao que ocorreu anteriormente, né, só com a seguinte questão, né? Então, a gente viu lá no capítulo 2 que eram feitas algumas aproximações, né, diferenciadas. Por quê? Porque nos volumes, né, no primeiro e no último, ele não existia um dos vizinhos, né? Então, no primeiro volume não existia um volume à esquerda, no último volume não aparecia, né, não existe um volume à direita. Então, né, a gente tinha que incorporar a condição de contorno, né, para que avaliasse aquela derivada, né, que ocorre no processo ali de integração, né? Aparece a derivada na face, né? Na face leste ou na face oeste, dependendo aí, né, do caso, que tem que ser avaliado de uma forma um pouco diferente, né? Então, para o primeiro volume, né, para o volume P igual a 1, o que vai acontecer? A gente não tem ali um vizinho à esquerda, né? Então, a derivada que ocorre ali na face oeste, né, ela deve ser avaliada a partir, né, da condição de contorno, que vai ser a temperatura, né, TA, que é índice A, e a temperatura no centro do volume, né? Então, a gente vai ter temperatura TA menos a temperatura TP, né, que é o centro do volume, menos a temperatura TA, dividido pela distância, né? A distância agora vai ser ΔX sobre 2, que é metade do comprimento do volume, né? Então, essa vai ser a nossa adaptação aí para que possa fazer a discretização desse primeiro volume, né? TA TP menos TA dividido por ΔX sobre 2. Bom, o último volume também, né? Ele tem que ser feito de uma maneira diferenciada. O último volume, né? O que vai acontecer? A gente não tem, né, um vizinho ali à direita. Então, a derivada, né, que ocorre na face leste, ela vai ter que ser avaliada como sendo TE, né, T na face leste, que vai ser correspondente à condição de contorno, que é a TB, né, menos a temperatura no centro do volume, então, menos TP, dividido pela distância, que agora vai ser, né, ΔX sobre 2, é a metade, né, do comprimento do volume. Então, fica com TB menos TP dividido por ΔX sobre 2. Né? Então, isso aí também vai alterar o último volume. Fazendo essas alterações, né, então a gente vai obter para o primeiro volume de controle, né, esses coeficientes, né, o AW tem que ser igual a 0, o AE, né, ele vai dar esse valor aqui, o AP, né, então ele vai ser dado aqui a partir dessa expressão, e o termo fonte também acaba sendo um pouquinho alterado, né? Mesma coisa para o último volume, né, que é o volume que está adjacente ao contorno, né, direito. A gente não vai ter a presença, né, do coeficiente AE, o AW ele é dado por essa expressão, o AP é um pouco modificado e também os termos fontes, né? Então aparece aqui a condição de contorno. Bom, com isso, então, a gente teria, né, a discretização para o primeiro volume, para o último volume, né, e para os volumes internos. Né?
que falta a gente avaliar agora, né? Bom, falta avaliar, né, aí uma outra propriedade que era aquela temperatura média, né, que é uma variável secundária. Bom, essa variável secundária, né, então ela deve ser obtida, né, através de uma integração, né, e essa integração ela vai ter que ser também uma integração, né, numérica, de uma forma aproximada. No capítulo 2, né, a gente viu ali como funciona a regra, né, do retângulo. Aqui nesse capítulo 4, vamos ver uma outra forma, né, de integração que pode ser utilizada, que é a regra do trapézio. Né? Então, a gente poderia também trabalhar aí com a regra do retângulo, né? Mas aqui então vamos ver uma outra regra de integração que pode também ser empregada, né, nesses casos, que é a regra do trapézio. O que vai distinguir, né, a regra do retângulo e a regra do trapézio? Bom, na regra do retângulo, a gente considera, né, que a propriedade no centro do volume, ela vale, né, para todo aquele volume, né? Então, se eu pegasse ali, por exemplo, o primeiro volume de controle, né, eu tinha uma temperatura ali que foi chamada de T1, ela valia para todo o volume de controle, né, para o primeiro volume. Mesma coisa para o segundo, né? Então tinha uma temperatura T2, a gente considerava aquele patamar como sendo válida para todo o segundo volume de controle, né? E assim sucessivamente. Na regra do trapézio, né, a gente vai ter uma situação que é basicamente essa mostrada na figura 4.4, né? Então a gente vai unir as temperaturas, né, no centro dos volumes de controle e também as temperaturas, né, dadas ali, né, como condições de contorno, né, por segmentos de reta. Então, né, essas linhas em azul verticais, na verdade, elas indicam o quê? As fronteiras de cada um dos volumes de controle, né? Então, essa região aqui seria o primeiro volume de controle, depois o segundo, terceiro, quarto e quinto, né? Nesse caso aqui eu dividi em 5 volumes. E daí eu vou conectar, né, as temperaturas, né, que são obtidas para cada um dos centros, né, dos volumes, por segmentos de reta, e também, né, para o primeiro e para o último volumes, eu conecto essas temperaturas no centro do volume de controle com as condições de contorno, né? Então, tem uma região, né, de TA até T1, né, que é uma região, né, que corresponde a meio volume de controle, depois de T1 até T2, daí de T2 a T3, T3 a T4, T4 a T5, e nesse caso daí T5 até a segunda condição, né, de contorno. E a gente nota o seguinte, que cada uma dessas regiões, né, ela vai fornecer uma figura geométrica, né, aí correspondente a um trapézio, por isso que é chamado de regra do trapézio, né? E de uma forma geral, então, né, a gente tem essa equação 4.33, que ela corresponde, né, a essas áreas, né, dos diversos trapézios. Então, a gente vai ter uma certa região, né, que é correspondente a esse primeiro trapézio, né, ele tem metade do comprimento, né, metade da altura dos demais, assim como o último trapézio aqui, né, que ele tem também metade da altura dos demais. Os outros, todos, têm, como a malha é uniforme, né, eles têm sempre a mesma altura. Né? Então, tem um termo aqui correspondente ao primeiro trapézio, um termo correspondente ao último, e todos os demais dados, né, de uma forma um pouquinho diferente. Então, como a malha é uniforme, né, a gente pode trabalhar com essa equação 434, que é uma forma aqui, né, um pouco mais simplificada. Bom, algoritmo, né? Como resolver, então, numericamente esse problema? Primeiro ponto, né, necessário são
a leitura de dados, né? A leitura dos dados, quais são eles? Condições de contorno, né? Temperatura TA e a temperatura TB, né? As propriedades, né? Que são as propriedades constantes, que são massa específica, né? A calor específico e condutividade térmica, Rho, Cp e Kappa, né? A área de seção transversal, né? Comprimento aí do domínio, o Q com ponto, que é a taxa de geração, o θ, que está, né, relacionado à formulação adotada, né? Então, essa formulação que a gente apresentou aqui é uma formulação geral, né? Mas a gente precisa, então, informar qual, né, é o valor do θ que vai ser empregado. Temperatura inicial, né? Essa temperatura inicial, ela pode ser, né, uma função, não necessariamente, né? Ela é uma temperatura constante para todos os volumes, né? Ela pode depender, por exemplo, da posição. O instante de tempo final, né? Isso aí também é importante, como a gente está trabalhando aí com um problema, né, do tipo transiente, então ela depende, né, do tempo, preciso estipular um instante final. Número de volumes, N, né, é o número de volumes no espaço, em que eu vou dividir, né, então esse meu domínio de comprimento L, e M, que aparece ali, é um número total de avanços no tempo que vai ser considerado. Isso aí para obter, né, então, os passos, né, que a gente chama aí de passos de tempo. Então, passo 2, né, desse algoritmo é determinar o tamanho, né, de cada um dos volumes de controle, o Δx. Então, vou dividir o comprimento pelo número de volumes, N. E o passo 3, ele corresponde à determinação do tamanho de passo no tempo, né? Então, pego o instante de tempo final, que deve ser avaliado, e divido pelo número de passos, né, que eu vou conduzir aí o meu problema, né? Então, tem o intervalo de tempo. Passo 4. Bom, passo 4 é a gente aplicar a condição inicial. Então, eu preciso, né, avaliar a temperatura aí, né, dos volumes de controle naquele instante de tempo inicial. Né? Então, é isso que a gente vai fazer no passo 4. Bom, o que eu vou fazer daí na sequência? Eu vou caminhar para o primeiro passo de tempo. Então, eu vou pegar o instante, o tempo, né, que era o tempo inicial, e vou somar um ΔT. Né? Fazendo isso, agora eu vou avaliar os coeficientes e termos fontes dos volumes de controle. Né? Então, pego ali, né, como as propriedades são propriedades constantes, eu avalio ali os coeficientes, né, e avalio o termo fonte, que ela depende, né, do instante anterior. Né? Então, nesse caso, ele vai ser utilizado, né, o instante ali de tempo, né, que seria um instante inicial. Né? Bom, o que eu faço daí? Eu obtive os coeficientes e termos fontes, né? Ele vai me fornecer aí um sistema, né, tridiagonal de equações. O que eu faço? Resolvo esse sistema, né? Por exemplo, com um método ali TDMA. Resolvido o sistema, né? Obtenho a temperatura média para aquele passo de tempo, né? E daí? Bom, como esse problema é um problema transiente, eu vou ter que caminhar, né, com esse problema, né, até atingir um instante de tempo final. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou atualizar agora, né, as temperaturas, fazendo com que essa solução que eu obtive sejam consideradas, né, soluções do instante de tempo anterior. Volto ao passo 5, né? Com isso, né, eu vou caminhar um passo de tempo e agora eu vou, né, recalcular coeficientes e termos fontes. Em especial, né, a necessidade de calcular os termos fontes. Se a gente observar ali, né, como foram considerados
propriedades constantes, né, o que acontece? Os coeficientes eles acabam permanecendo, né, invariáveis. Por quê? Porque elas dependem basicamente de propriedades, né, termofísicas aí do meio. Como eles foram considerados constantes, né, eles não vão variar com o tempo também. Agora, o termo fonte sempre vai depender do instante anterior. Por isso, então, o termo fonte sempre vai ter que ser recalculado, né? Não há como fugir disso. Bom, o que eu vou fazendo então, né? Esse procedimento agora, né, de calcular coeficientes, termos fontes e resolver o problema, ele deve ser realizado até que eu atinja, né, o instante de tempo final. Terminando isso, né, eu posso então imprimir e visualizar o campo de temperaturas, né, no instante de tempo final, bem como as temperaturas médias que foram avaliadas com o tempo, né? Se as propriedades foram, né, dependentes também da temperatura, né, como a gente viu lá no capítulo 2, né, que a condutividade térmica ela poderia ser, né, dependente da temperatura, então eu tenho que colocar também, né, um passo a mais, como é o que está proposto aqui, né? Condutividade térmica é uma função da temperatura, daí seria necessário iterar entre passos 6 e 7, né? Para ter algum critério de convergência. Né? Bom, esse algoritmo, né, é o algoritmo mais geral possível, né? E a formulação que a gente obteve aí também é uma formulação a mais geral possível, né? Que é o que a gente chama aí de formulação implícita, né? Para tetas variando entre 0 e 1. O que acontece? Bom, muitas vezes a gente pode, né, simplificar um pouco essa formulação trabalhando, né, com os valores já definidos, né, para θ. Então, uma das formas, né, bastante empregadas é a formulação totalmente implícita, trabalhando então com θ igual a 1. No caso de a gente trabalhar com θ igual a 1, né, então a formulação totalmente implícita, a gente vai ter o seguinte, né, os coeficientes eles vão se reduzir, né, da seguinte forma aqui, né? Então, a forma ali, né, do problema ele continua sendo um problema tridiagonal, né? Então, a PTP é igual a WTW mais a ET mais BP, né? Em que a E e a W são dados por essa expressão aqui, né, a 438, capa A delta T sobre delta X. O AP, né, é a soma de AW com AE, mais um ρ CP delta X vezes A. E o termo fonte, né, ele é a taxa de geração volumétrica, né, Q ponto, delta X a delta T, mais um termo, né, que depende do TP no instante anterior, né, TP0. Então, ele ficam termos aqui, né, bem simplificados. E na prática, né, o que acontece? Para eu avaliar a temperatura no ponto P, né, aqui que é o nosso ponto de interesse, a gente depende da própria propriedade, né, no ponto P, no instante de tempo anterior, e as propriedades, né, a temperatura nos pontos W e no ponto E, né, no instante de tempo atual. Então, eu fico com essa formulação aqui como sendo totalmente implícita. Qual que é a vantagem dessa formulação totalmente implícita, né? Essa formulação, ela vai convergir, né? Não importa o passo de tempo aí utilizado, né? Ele sempre tem convergência aí. Bom, um outro caso limite, a formulação explícita, né? Nesse caso limite da formulação explícita, a gente considera que o θ seja zero. Bom, fazendo isso, né, θ sendo igual a zero, as equações elas acabam também sendo simplificadas, né? E
basicamente a gente nota o seguinte, que a gente vai ter uma equação desse tipo aqui. APTP igual a 1BP. Né? Em que o AP, né, é dado por essa expressão aqui, ρ CP ΔXA, e o BP, então, vai aparecer, né, o ponto P no instante anterior, ponto W no instante anterior, ponto E no instante anterior. Por isso que é a formulação explícita. Né? Então, eu vou utilizar propriedades já conhecidas, né, do instante anterior para avaliar o meu ponto agora atual. Bom, então, na realidade, aqui eu não preciso resolver um sistema de equações. Né? Tudo ele é conhecido do instante anterior. Qual que é a desvantagem dessa formulação? Né? Essa formulação nem sempre vai ter convergência. Ela não tem convergência garantida. Né? A convergência, na realidade, ela vai ser garantida se eu tiver uma certa relação entre o ΔX e o ΔT. Né? Então, eu tenho que satisfazer uma certa relação ali entre ΔX e ΔT para que eu garanta, né, a convergência aí temporal. Bom, da mesma maneira que no capítulo 2, né, a gente tinha algumas soluções analíticas propostas, né, para que a gente pudesse, então, avaliar, fazer uma verificação numérica, né, aqui no caso do capítulo 4, a gente também tem alguns problemas em que a gente tem uma solução analítica, né, para poder, então, fazer um processo de verificação. Então, um caso aqui de solução analítica, né, seria o seguinte: a gente considera que as propriedades sejam constantes, ρ, CP e K, né, e suponha também que não tenha uma taxa de geração de calor, que com ponto seja igual a zero. Com isso, né, a gente consegue reduzir a equação, né, geral ali para essa equação 4.46. Bom, o que aparece nessa equação 4.46 de diferente? Né? Então, aparece aí um alfa, né? E esse alfa é o que a gente chama aí de difusividade térmica. Essa difusividade térmica, na verdade, né, ele engloba as outras propriedades. O kappa ali, que é a condutividade térmica, o ρ, que é a massa específica, e o Cp, que é o calor específico. Né? Então, alfa é igual a kappa sobre ρ Cp. Né? Então, é apresentado aqui abaixo. Né? Alfa é igual a kappa sobre ρ Cp. Isso aqui é chamado de difusividade térmica do material. Aqui também vamos considerar, né, condições de contorno, né, iguais a zero. Então, temperatura, né, nas extremidades x igual a zero e x igual a L, né, elas vão ser nulas. E a condição inicial, né, vamos considerar que a temperatura seja dada aí por uma senoide, né. Então, eu tenho uma temperatura dada por esse seno de πx sobre L. Né? Se a gente trabalhar, então, né, com essa expressão, a gente vai notar o quê? Que no instante, né, inicial, então t, um instante de tempo, né, t igual a zero, a temperatura nas extremidades, né, nos dois contornos, ela é nula e ela varia de acordo com uma senoide, né, com a temperatura máxima no centro, né, desse domínio. Né? Em x igual a L sobre 2, a gente vai ter a temperatura máxima ali, que vai ser uma temperatura unitária. Bom, para essas condições, né, então, propriedades constantes, as condições de contorno, né, nulas, condição inicial dado por senoide, a gente tem uma solução analítica aí, né, para poder, então, fazer a verificação numérica desse código, né? Então, a temperatura, né, em qualquer instante de tempo, ela vai ser dada por uma senoide, né, aquela senoide inicial, multiplicada por um termo que ele vai, né, funcionar como sendo um
um amortecedor aqui, né? Ele vai diminuindo a amplitude dessa senoide ao longo do tempo, né? E a temperatura média também tem uma expressão aí analítica, né? Então, as equações 4,49 e 4,50 servem para a gente fazer a verificação numérica aí, né? Do problema. E por último, né? Aqui, uma questão que a gente chama aí de solução numérica convergente, né? Porque a gente precisa trabalhar com essa solução numérica convergente nesse capítulo, né? A partir desse capítulo. Bom, problemas puramente difusivos, né? Em geral, eles não vão trazer eles não vão trazer aí, né? Complicações do ponto de vista numérico. Né? Então, quando a gente pensa numa equação, né, de calor ou uma equação aí de quantidade de movimento que nos forneça, né? Nos forneçam termos apenas difusivos, a gente, em geral, não vai notar qualquer dificuldade para resolver numericamente esse problema. Né? Agora, o que acontece? Na maior parte das vezes, quando a gente pensa, né, num fenômeno físico, o que vai acontecer é que o modelo matemático, né, daquele problema, ele não recai num problema puramente difusivo. Então, na maior parte das vezes, né, ele vai recair em problemas ali, né, que acabam sendo, né, problemas aí de escoamento, né, ou problemas um pouco mais complicados, em que daí a equação que modela o fenômeno, ela não é uma equação, né, puramente difusiva, não é uma equação elíptica. Ela acaba sendo uma equação ou parabólica ou hiperbólica. E para essas classes, né, de equações parabólicas e hiperbólicas, acontece da gente ter problemas, né, de convergência. Bom, então para isso, né, vamos ver dois pontos aqui principais, né? Chamada consistência, né, e estabilidade. Então, a consistência, né, aí de um modelo numérico, ele está associado ao quê? Né? Então, o modelo numérico ele é chamado consistente, né, se a nossa equação, né, discretizada, ela tende à equação diferencial original. Quando a gente emprega, então, né, os passos aí, seja espacial, seja temporal, tendendo a zero. Né? Então, aplicando o limite, né, da equação discretizada, a gente tem que obter a equação original. Isso aqui está associado, então, à consistência do nosso modelo. Né? Então, por exemplo, né, nosso modelo ali de difusão de calor, né, unidimensional. Uma possibilidade de discretização nos fornece essa expressão aqui, 452. Calculando o limite, né, quando ΔT e ΔX tendem a zero, a gente consegue retornar à equação original. Então, a discretização que foi proposta, né, é uma discretização que nos gera, né, consistência. Estabilidade. Bom, a estabilidade está associada, né, ao comportamento do erro numérico. O que a gente deseja, né, é que o erro numérico esteja, né, limitado sempre. Né? Então, ele tenda que é um valor finito ao longo do processo iterativo. Né? Então, a gente deseja, né, que esse erro aí, né, numérico, ele sempre esteja, né, dentro de um certo intervalo. Né? Então, mantendo aí o passo de tempo, né, e o passo espacial, né, dentro de um certo valor, a gente deve limitar também o erro numérico. Bom, se a gente observar a formulação θ, né, aqui, considerando ali um termo-fonte nulo, o que aconteceria, né? A gente observaria o seguinte, que a nossa solução numérica é considerada incondicionalmente estável
né? Se a gente trabalhar com um θ entre meio e 1. Se a gente trabalhar com um θ entre 0 e meio, a gente tem que verificar, né, uma relação entre ΔT e Δx, para que considere que a solução numérica seja ou não estável, né? Então, para um termo fonte, né, nulo, essa desigualdade aqui dada pela equação 4,54, né, essa inequação, né, 4,54 deve ser satisfeita. Se ela não for satisfeita, o nosso método acaba sendo, né, instável. Então, ele depende aí, né, do passo de tempo, ΔT, do passo espacial Δx e da propriedade ali alfa, né, que é a difusividade do problema. Bom, o caso limite seria θ igual a zero. Θ igual a zero, né? Então, a gente tem uma situação né, que seria o caso aqui, né, mais complicado para se obter a estabilidade, né? Se a gente observar para θ, por exemplo, igual a meio, né, a gente teria aí uma condição totalmente, né, estável. Por quê? Porque daí dessa inequação, né, 4,54, usando θ igual a meio, a gente observaria que o lado direito da desigualdade, né, ele vai tender ao infinito, né? Então, a gente vai ter uma condição aí, né, o valor vai ser incondicionalmente estável. Bom, então, uma das referências, né, aqui com relação a essa parte de estabilidade de códigos, né, numéricos é essa obra aqui de Hirsch, né, a Numerical Computation of Internal and External Flows, né, e Hirsch ele apresenta alguns métodos, né, para análise de estabilidade de códigos, né. Então, caso vocês tenham aí interesse, né, em aprofundar um pouco a questão aí de estabilidade, né, é interessante buscar essa obra aqui de referência. Bom, critérios de convergência, né? Então, a convergência aí de uma solução numérica é obtida, né, se o modelo numérico é consistente e a solução numérica é estável, né? Então, para que a gente obtenha convergência, é necessário que esses dois critérios, né, consistência e estabilidade, sejam satisfeitos. Caso contrário, né, a gente não consegue obter essa convergência do problema, né? E por último, um adendo, né, aos problemas aí, né, a parte de verificação numérica. Esse problema aqui, né, que é um problema transiente, ele pode ser considerado, né, a princípio, um problema multidimensional. Por quê? Porque a gente tem, né, o caso da discretização espacial, né, e eu tenho também a discretização temporal, que é uma outra dimensão, uma segunda dimensão, né? Então, eu teria que estender aquilo que a gente viu no capítulo 3, né, que era a parte de verificação numérica, né, num problema unidimensional para um problema agora bidimensional, né, ou multidimensional, se a gente considerar, né, mais dimensões espaciais também. Nesse caso, né, do refino, né, e da estimativa aqui de erros para problemas multidimensionais, a gente tem basicamente duas possibilidades de trabalho, né? Uma delas, fazer o refino em apenas uma das dimensões, né? Então, poderia escolher ou a dimensão espacial ou a dimensão temporal para trabalhar, ou fazer o refino, né, nas duas dimensões, né? Bom, o que vai acontecer em cada caso, né? Se a gente trabalhar com refino em apenas uma das dimensões, né, seja ele temporal ou seja ele espacial, o que a gente vai verificar na prática, né? Bom,
A princípio, o erro numérico ele vai, né, reduzir, né, até um certo ponto. Por quê? Porque ao trabalhar com refino em apenas uma das dimensões, a gente vai notar que o erro numérico ele vai ficar limitado, né, pela dimensão que ela não está sendo, em que a gente não está refinando. Então, a gente pode até decrescer, diminuir, né, o erro numérico para uma certa dimensão, por exemplo, ou a espacial ou a temporal, mas a outra dimensão ela acaba limitando o erro, né? Então, chega um certo ponto em que, né, o erro na outra dimensão é tão grande que não adianta mais, né, fazer um refino aí temporal ou espacial, né? Já quando eu passo, né, a trabalhar com o refino nas duas dimensões, né, esse aí seria o refino mais adequado para eu pensar, né, em redução de erros numéricos e uma estimativa, né, de erros numéricos. Eu trabalhar com o mesmo tipo de refino, né, aí nas duas dimensões, ou na dimensão espacial, né, e na dimensão temporal, no caso aqui, né, de problemas transientes. Né? Esse tipo, né, de situação, deixa eu ver aqui. A gente pode notar na seguinte, tenho aqui um gráfico que pode nos ajudar a entender um pouquinho essa situação. Não são gráficos, mas são tabelas aqui. Deixa eu compartilhar. Compartilhar aqui. Bom, esse caso, né, da tabela, que vocês conseguem enxergar agora, foi feito a temperatura média, né, foi avaliada no centro, temperatura média aqui, né, do problema, né, foi avaliada, e com o refino apenas em uma certa dimensão, né. Então, o que que acontece? A gente nota, né, que o erro ele foi reduzindo, né, aqui com o refino, né, eu reduzi aqui um erro com refino, mas ele tende, né, a um certo valor, né, que é a ordem aparente e aqui a ordem, né, assintótica, ordem efetiva. Por que que essa ordem efetiva ela está dando valores, né, aí diferentes da ordem aparente? Porque eu fiz o refino, né, de malha em apenas uma única dimensão, né? Então eu refinei apenas, né, esse problema apenas no caso, né, na parte espacial e não na parte temporal. Então, o que aconteceu? Bom, o erro, né, associado à malha espacial, ele reduziu, né, um pouco, inicialmente, e depois, né, esse erro, o erro temporal, ele se torna, né, predominante. Por isso que, né, se eu comparar com a solução analítica, esse erro ele não vai cair, né? Algo semelhante ocorreria, né, ao trabalhar com um refino apenas em uma, né, dimensão aí temporal, ao invés de espacial, né? Então, a gente nota, né, que a ordem, a princípio, né, a ordem aparente
ela atende ali a ordem especificada, mas o erro ele não vai tender a cair. Por quê? Porque a gente fica com o erro limitado a outra dimensão que ela não está sendo refinada, né? Então, para que eu possa reduzir o erro, né, de forma conclusiva, na verdade, né, eu tenho que fazer o refino em todas as dimensões, né, que o problema exige. Então, não adianta eu refinar apenas, né, de forma espacial, se o problema ele tem, né, uma componente temporal. Mesma coisa, né, não adianta eu refinar apenas a parte temporal e deixar a parte espacial, né, sem o refino. O correto, né, é sempre eu fazer o refino nas duas dimensões, né? Então, aqui, nesse caso, a gente está fazendo o refino nas duas dimensões. E o que acontece? Fazendo o refino nas duas dimensões, a gente vai notar que o erro ele vai, então, tender, né, apresentar uma tendência de queda. Por quê? Porque daí, o refino sendo feito na dimensão temporal, na dimensão espacial, né, eu consigo reduzir o erro nessas duas componentes que ele apresenta, né? O problema apresenta duas dimensões e eu tenho que fazer o refino, né, para reduzir esse erro também em duas dimensões. Não adianta eu tentar, né, fazer o refino em apenas uma das dimensões. Por quê? Porque a outra dimensão que não está sendo refinada, ela vai acabar, né, limitando, né, aí a queda desse erro. Dúvidas? E esse refino daí, professor, o ideal é fazer a razão igual, tanto no tempo quanto no espaço? O ideal é manter a razão de refino igual. Uhum. Caso não seja igual, né, em geral ele vai dar algum problema posterior para fazer uma estimativa. Tá. Mais alguma dúvida? Bom, não havendo dúvidas, então eu encerro aqui por hoje e desejo a todos aí uma boa tarde e uma ótima semana. Muito obrigado, professor. Para você também. Boa tarde. Boa semana a todos aí. Professor, Boa tarde. Oi? Boa semana, pessoal. professor, o senhor pode disponibilizar as aulas? Eu acho que já baixei as das semanas, as das 2 últimas semanas. Eu tenho que daí fazer o upload agora. Tá bom. Obrigado. Obrigada.